Hoje, os professores começaram a greve, tem adesão já parcial nas escolas, tem escolas, algumas fechadas completamente, outras parcialmente, escolas estaduais, mobilização contra o pacote do governo, pacote que chegou à Assembleia Legislativa na semana passada, e a pergunta é bem simples, para você responder aí pelo WhatsApp, 996995218, nos acompanhe, já pode também conferir os nossos convidados aqui no estúdio, com a transmissão ao vivo em imagens lá em Gaúcha ZH, no site ou no aplicativo. Você concorda com o pacote do governo Leite para carreiras e previdência dos servidores do Rio Grande do Sul? Sim ou não? Coloque lá os seus argumentos. Os nossos convidados, deputada Luciana Genro do PSOL, bem-vinda, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Deputado estadual do Partido Novo, Giuseppe Resgo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Stout, boa tarde, Kelly. Boa tarde. Luciana, todo o pessoal aqui da técnica, obrigado pelo convite. Deputada, a senhora é contra o pacote. Por quê? Quais são os principais pontos ou são todos os pontos? Sou contra com banda de música, Stout, Kelly. Realmente o pacote é um ataque sem precedentes na história do Rio Grande do Sul aos direitos dos servidores públicos. E é importante, quando a gente fala em servidores públicos, às vezes as pessoas imaginam um burocrata sentado atrás de uma mesa, mas a maioria dos servidores públicos são professores, são funcionários de escola, são brigadianos e policiais civis. Essa é a ampla maioria dos servidores públicos que prestam um serviço de alta relevância para a população na educação e na segurança pública. Sem desmerecer os demais, eu cito esses dois segmentos porque são os mais visíveis para a população, cuja importância é mais óbvia. E esse pacote vai realmente atacar direitos de uma maneira brutal, fazendo com que os servidores, no caso os professores, os policiais, percam salário, percam dinheiro numa conjuntura que é extremamente difícil do ponto de vista econômico. Nós estamos numa crise econômica grave no Brasil, os salários já estão congelados há mais de 4 anos para algumas categorias, para a maioria das categorias, e os salários atrasados há mais de 50 meses. Então, vocês imaginem o seguinte, vou fazer uma analogia, né? Imagine o senhor, a senhora fez um processo seletivo para conseguir um emprego, foi selecionado depois de estudar e se empenhar muito. Alguns anos depois de estar prestando serviço, seu patrão então começa a atrasar o salário. E alguns clientes VIP da sua empresa não pagam as mercadorias que levam, é o caso da Lei Candir, os exportadores não pagam ICMS. Outros têm descontos enormes nas mercadorias, é o caso das isenções fiscais, temos um exemplo de uma empresa que chegou a receber 340 milhões de benefício fiscal para gerar 5 empregos. Outros roubam e o dono da empresa perdoa o roubo, que é o caso do perdão para as dívidas, 90% das multas sobre dívidas de ICMS para os sonegadores que o governo deu. E nesse cenário todo, o dono da empresa anuncia medidas que vão sacrificar exatamente os menores salários, né? Os que mais trabalham, os que são mais importantes na empresa, enquanto os altos funcionários da filial da empresa, que aí a gente pode falar do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, estão em dia e não tem nenhum risco de perder nada, né? Juízes, desembargadores, deputados. Então esse é o cenário em que os professores se encontram, em que os brigadianos se encontram, em que os policiais se encontram, de absoluto desespero, né? Nós estamos recebendo, eu acredito que o Riesgo também está recebendo, dezenas de mensagens no WhatsApp de professores, de alunos, de brigadianos, pedindo, por favor, encarecidamente, para que a gente vote contra esse pacote, porque ele vai realmente significar perda de salário, seja no confisco maior, na alíquota da aposentadoria, seja na perda da carreira, né, das progressões que vão vir pela frente, viriam pela frente e vão deixar de vir. Um soldado da Brigada Militar, por exemplo, em fim de carreira, do nível 1, no final do nível 1, ele estaria com R$8.000, se pela lei atual, ele vai chegar apenas a 6.
tá? Enquanto que o soldado de nível 2 chegaria a 6.700, ele vai ficar com 5.300. E o soldado de nível 3, ele ficaria com 5.300, ele vai ficar com 4.600. Então, só para dar um exemplo concreto de perda real no caso da Brigada Militar. Deputado Giuseppe Resco, por que o senhor vai defender a aprovação do pacote na Assembleia? Na minha linha de pensamento, a gente tem que, antes de falar sobre se o pacote é justo ou não, se o pacote é necessário ou não, é por que esse pacote está vindo hoje, por que nós estamos debatendo isso novamente. Eu tenho certeza absoluta que nenhum governador, nem o governador Eduardo Leite, acorda de manhã pensando como que ele vai fazer para tornar a vida dos servidores pior, ou como que ele vai fazer para tirar direitos de alguma categoria ou outra. Ninguém tem felicidade em fazer isso e ninguém quer passar por esse desgaste político gigantesco que é mandar um pacote desse para a Assembleia. Então a gente tem que entender o motivo disso. E o motivo disso é que o estado do Rio Grande do Sul está absolutamente quebrado, com problemas financeiros gravíssimos. E eu, quando estava concorrendo a deputado, eu sabia que o problema era grave, mas eu não sabia quão grave era, que eu consegui me aprofundar no debate agora. O Rio Grande do Sul ele é um estado que virou uma grande folha de pagamento. 82% dos investimentos do estado, dos gastos do estado, são com salários. E se a gente perguntar na rua para qualquer pessoa qual é a função do estado, o que o estado tem que fazer, todo mundo vai dizer educação, saúde, infraestrutura, proporcionar que a gente tenha um ambiente de concorrência, etc. Mas o estado do Rio Grande do Sul hoje ele não consegue fazer investimento nenhum em infraestrutura, não consegue fazer investimento nenhum em melhoria da estrutura das escolas, em melhoria da estrutura dos hospitais, simplesmente porque não sobra dinheiro. O dinheiro está sendo colocado majoritariamente para pagamento de folha de pagamento. E o grande problema dessa folha de pagamento, na minha visão, é que desses 82% que o Estado dedica a folhas de pagamento, mais da metade é para aposentados. Nós acabamos nos tornando, então, uma grande pagadora de aposentadorias e pensões. E a grande questão é que os gastos do governo com essas despesas de folha salarial não podem ser segurados ao bel prazer de um governador. Ele não pode decidir pagar menos ou reduzir gastos que nem a gente faz numa empresa privada, que é onde se aumentou muito os meus gastos com funcionário, eu vou lá e posso demitir algumas pessoas. Não tem como fazer isso no setor público. E esse dinheiro, esse gasto com folha de pagamento, para piorar um pouco a situação, ele aumenta automaticamente ao longo dos anos. É o chamado crescimento vegetativo da folha de pagamento, por conta de diversos benefícios que os servidores têm, onde os salários deles vão aumentando automaticamente ao longo do tempo. E não tem como segurar isso por bel vontade do governante. E para piorar ainda mais a situação do Rio Grande do Sul, além de tudo isso, os déficit previsto, ou seja, o governo prevê que ano que vem vai gastar mais do que vai arrecadar, assim como tem acontecido nos últimos anos. A previsão é que ele vai gastar 5 bilhões de reais a mais ano que vem do que vai arrecadar. Isso são 5 bilhões a menos para a gente poder fazer os investimentos necessários, para a gente poder tornar o nosso estado mais atrativo para investimentos e tudo mais. E então, essa reforma ela é necessária, não tem outra saída, não tem como sair dessa situação mantendo uma estrutura da mesma forma com que ela existe hoje. E, ao meu entender, não tem outra saída. Qual seria a outra saída? Seria cobrar os devedores? Seria cobrar os créditos da Lei Candir, como a deputada Luciana mencionou? Eu acho que, ok, são coisas que estão acontecendo, mas não é a solução para o problema. Isso pode nos dar um fôlego de mais alguns meses, alguns anos, mas aí uma hora a gente vai ter que encarar o problema real, que é esse gasto excessivo do governo do estado com folhas de pagamento. E aí a gente acaba sucateando toda a nossa estrutura. A gente tem relatos, já vi relatos até lá em Santa Maria, Luciana, nossa cidade. Luciana também é nascida em Santa Maria, eu sou nascido e criado lá. Eu conversei esses dias com as professoras do Instituto Olavo Bilac, de Educação Estadual. E o Instituto Olavo Bilac, segundo o Meu estudo... avô deu aula lá. Então, para uma escola muito importante lá, né? Segundo os estudos dos engenheiros da associação, a escola tem mais 3 ou 4 ou até 5 meses que ela pode garantir a estrutura dela. Mais do que isso, a escola corre risco de desabar, porque ela não tem investimentos necessários em infraestrutura. Por quê? Porque o Estado não sobra dinheiro para fazer esses investimentos. A escola recebe 5 mil reais por mês para fazer esse investimento, precisa de 7 milhões para manter a escola em pé. Então, se a gente não fizer alguma coisa para solucionar o problema, a nossa infraestrutura vai ficar cada vez mais precária, estradas mais esburacadas, escolas com mais problemas, e é por isso que a gente tem que fazer alguma coisa. Essa alguma coisa é a reforma do Estado, que, ao meu ver, ela é necessária, ela é corajosa, ela tem que ser feita, senão não tem outra solução. Na sua avaliação, deputada,
a saída é uma reforma ou há outras saídas para um cenário, como mencionou o deputado Giuseppe aqui para a gente, devastador nas contas, com um alto percentual gasto com salário, com aposentados? Como é que se resolve essa equação, na sua opinião? Sim, o problema quando a gente fala sobre o percentual que se gasta com salários, a gente tem que analisar o seguinte: os funcionários públicos ganham muito e existem funcionários públicos em excesso? A resposta para ambas as perguntas é não. Os professores, por exemplo, pela proposta do governo, com salário base de R$ 2.557, podem chegar com doutorado a 3.887. Imagina, o topo de carreira de um professor estadual com doutorado é R$ 3.887 pela proposta do 40 governo. 40 horas. 40 horas. Então, não ganham demais. O soldado, eu já falei, ganha, o soldado em início de carreira ganha 4.689. Já o coronel é diferente, ele ganha quase R$30 mil. Hoje ele ganha até mais de R$30 mil. Então, tem umas distorções lá no topo, mas não é nessas distorções que o governo vai mexer. Essas distorções vão continuar. Está aqui a proposta do governo para o coronel, fica em 27.919, o coronel. E olha só a diferença entre o capitão e o primeiro-tenente. O capitão vai para 20.353 e o primeiro-tenente 10.658. R$10 mil entre um nível e outro dentro da Brigada Militar, sendo que o primeiro-tenente é o cara que está lá na rua. Né? Mas, então, qual é o problema? O problema, e além disso falta, né? Falta brigadiano na rua e falta professor nas escolas. Então a gente não pode pensar o problema a partir da redução da despesa com o salário. A gente tem que pensar o problema a partir do incremento da arrecadação. E aí a gente tem que insistir em alguns temas que o governo vem dizendo que são mitos, mas que não são mitos, são problemas reais que precisam ser enfrentados e não estão sendo enfrentados. Ao contrário do que o Riesgo disse, a Lei Candir, por exemplo, que nos traz uma perda anual de 4 bilhões de reais, e são quase 60 bilhões que o Rio Grande do Sul já deixou de arrecadar por causa da Lei Candir, que é uma lei que isenta de ICMS os exportadores. E o governo federal, que deveria ressarcir o Estado, porque quem deveria pagar essa conta seria o governo federal, não ressarciu. Né? Então, nós temos aí uma dívida do governo federal com o Rio Grande do Sul de 60 bilhões que o governo do Estado não está cobrando. Ele já dá, tanto que ele nos mandou esse livrinho, esse caderno que o Riesgo tem em mãos, dizendo que essa questão da Lei Candir é um mito. Mas, Luciana, Mas não é um mito, é uma luta que a gente precisa travar para recuperar esse dinheiro. Além disso, o problema da sonegação. 9 bilhões em 2018. O governo deu anistia para multas. 90% das multas foram anistiadas. Um incentivo à sonegação. Renúncia fiscal, 9 bilhões em renúncia fiscal só de renúncias dadas pelo Estado, fora as do governo federal, que a gente não tem como mexer. Como o exemplo da Videolar Nova, que ganhou um benefício fiscal de 380 milhões para gerar 5 empregos. Né? Então, a dívida do Estado, que é outro problema que o governo trata como se fosse algo normal, essa dívida, nós tomamos um empréstimo a valores de dezembro de 2017, nós tomamos um empréstimo de 32 bilhões, nós já pagamos 42 bilhões e em 2017 nós estávamos devendo ainda 58 bilhões. E o regime de recuperação fiscal só vai adiar o problema, não vai resolver. Então, esse problema todo se soma a outras pequenas coisas que poderiam ser mexidas, que não são tão volumosas como essas que eu mencionei, mas que também são exemplares. A questão da justiça militar. Mas, Luciana, a questão da justiça militar, 50 milhões de reais por ano a gente gasta com a justiça militar. Por que o governo não aceita, não apoia a PEC que eu fiz e o Pedro Ruas fez e o Raul Pontes fez para extinguir a justiça militar? Por que o governo não apoia a proposta que eu fiz para uma auditoria da dívida com a União, para a gente ver se realmente a gente deve tudo isso que eles dizem que a gente deve? Eu apresentei uma propostinha simples.
que poderia trazer 140 milhões de reais ao ano de acréscimo na arrecadação. Isso daria para dobrar os investimentos em educação. Mas, Luciana, daria para dobrar os investimentos em educação. Valores, e sabe como sabe que isso se arrecadaria esses 140 milhões, que dobraria o investimento em arrecadação, isentando de alíquota heranças até 200 mil reais, que hoje pagam 3%, e aumentando a alíquota de heranças acima de 1 milhão de reais, que hoje pagam 6 para 8%. Heranças e doações. Isso daria 140 milhões de reais. Então, claro, isso que eu estou dizendo agora são valores pequenos, mas o que eu falei antes, em sonegação, em Lei Candir, em renúncia fiscal, em dívida do Estado, são valores gigantescos. E o governo não compra essa briga, não vai atrás desse dinheiro. Faz a medida mais cruel, que é tirar de quem já está sacrificado, com salário atrasado, ganhando pouco, se sacrificando para dar aula, para cuidar da segurança pública, como são os professores e policiais. Brigadianos. Vamos lá. Eu acho que é o seguinte, 140 milhões de reais perto do que o governo déficit, que o déficit do governo não é nada. Para o ano que vem são 5,2 bilhões de reais de déficit previsto. Não tem como resolver a situação com 140 milhões por ano. A folha de pagamento do Estado é 1,4 bilhão de reais, Luciano. É menos de 10%. E a renúncia fiscal, isso 9 bilhões. 9 bilhões. Essa história da Lei Candir... 9 bilhões de renúncia fiscal. A renúncia fiscal não é um dinheiro que tu vai receber na hora. Tu começa a cobrar imposto daquelas empresas, muitas vão sair. Mas, ok, concordo contigo que pode se reduzir. Que se reduza mas isso, o governo não reduz. Mas a gente não consegue se é para pedir sacrifício para os servidores, vamos pedir para todo mundo, Eu te deixei então. falar, por favor. Mas assim, a gente pode se enganar com um discurso fácil. Esse discurso é fácil. Dizer que tem que cobrar os devedores, que tem que cobrar a Lei Candir. Fácil é fácil, todo mundo fala isso. A Lei Candir não vai resolver, esse dinheiro não vai vir. O governo federal, se ele for pagar tudo que dizem que deve de Lei Candir, Stout, dá mais de 400 bilhões de reais. Agora, muita briga se conseguiu aprovar uma reforma da Previdência de 800 milhões em 10 anos. Será mesmo que o governo federal vai repassar 400 bilhões de reais para os estados? Não vai. Isso é se enganar com um discurso fácil, sabe? É se enganar com algo que parece que vai resolver, mas não vai. Mas ok, digamos que a gente cobre as dívidas, que a gente cobre os sonegadores, que a gente consiga 10 bilhões de reais em 2 anos. Ano que vem o nosso déficit previsto é 5 bilhões. Para o próximo ano, com o aumento vegetativo, vai chegar em 5 ponto poucos bilhões. Não vai resolver o problema. Vai continuar a situação ruim do jeito que está. E isso vai ocasionar mais problemas ainda. Por que a gente está pagando salário parcelado? Por que o governo paga salário parcelado há muitos anos? Porque não tem dinheiro. Não é porque quer, é porque não tem dinheiro. E por que não tem dinheiro? Porque os salários aumentam automaticamente, porque existem algumas distorções do serviço público que são coisas que não existem, que não deveriam existir. Por exemplo, função gratificada incorporada. Hoje em dia, tu passa 10 anos fazendo uma função, tu sai dela, tu incorpora o valor que tu ganhava. Pô, algumas distorções são terríveis no serviço público. A deputada citou casos assim de como é e como fica a vida de um professor quando entra na carreira, citou do soldado da Brigada Militar. O governo, o diagnóstico que o senhor já fez aqui, o governo acerta na dose do remédio? Olha, a dose do remédio me parece que foi ponderada nesse momento, porque a gente tem 2 alternativas. A gente pode ir para a linha de encarar a realidade ou a gente pode ir para a linha de se enganar. A gente já se enganou há muitos anos, como a própria Kelly já viu 10 anos atrás, a gente estava debatendo... A manchete que o senhor está falando, né? Estava debatendo sobre reformas no Piratini 10 anos atrás. Então faz 10 anos que a gente está se enganando. 10 anos que a gente está fingindo que o problema não é com a gente. E agora, se a gente não aprovar um pacote que reforme os gastos do governo, a gente vai se enganar por outros 10, 15 anos. E aí os salários vão atrasar mais ainda, e aí as escolas vão ficar com situações piores ainda de infraestrutura, aí o Estado vai ficar com uma situação pior ainda, e a gente tem que atacar o problema. E qual que é o problema? O problema é o excesso de gastos. O problema é o excesso de gastos mal feitos. Exemplo, Previdência no Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul arrecada 6 bilhões de reais por ano de contribuições previdenciárias. Quanto que ele paga de aposentadorias e pensões? 18 bilhões de reais. 12 bilhões de reais têm que ser pagos via contribuição do governo, via cobrança de impostos. Mas riesgo? Nós somos 11 milhões de gaúchos. Isso dá R$1.000 para cada gaúcho por ano de gasto que o governo faz com previdência que ele não consegue arrecadar. Por que a gente não pode fazer uma reforma da previdência, ajustar as nossas contas e parar de fazer a população pagar a conta? Porque o nosso imposto principal é o ICMS, é o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Está falando sobre atacar distorções, mas veja só, é justo
que um coronel ganhe 30 mil reais e um professor em fim de carreira ganhe 3.887, A gente pode concordar essa que é não uma é justo. distorção A gente que pode concordar que não é justo. está sendo atacada. Claro que Então, está as sendo atacada. não, a contribuição não previdenciária, claro que é. Não está. O coronel vai continuar a- ganhando quase 30 mil reais A e o alíquota- professor com um doutorado pode chegar no máximo a 3.800. A gente pode debater os salários e eu concordo contigo que o salário é distorcido, concordo mesmo. Mas está sendo atacado porque a alíquota proposta agora é progressiva. Quem ganha mais vai pagar mais para aposentadoria, quem ganha menos vai pagar menos. As pessoas que recebem abaixo de 3 mil reais vão ganhar mais abono família. As pessoas que recebem abaixo de 2 mil os reais vão aposentados parar, que hoje, parar de pagar o auxílio, a vale-refeição. os aposentados que hoje só contribuem a partir, estão isentos de pagar até o teto do INSS de R$ 5.800, agora vão passar a pagar. Porque quem paga O hoje é a população. aposentado vai ter que pagar uma aposentadoria que ele já contribuiu. Mas Luciana, né? a gente... Então, é isso eu que eu tô concordo, dizendo. Mas concordo é isso que a gente tem que atacar as distorções e eu concordo, inclusive, que é preciso fazer sacrifícios. Agora, a questão é, quem vai fazer o sacrifício? Eu não posso aceitar pedir sacrifício para brigadiano e professor enquanto tem empresa ganhando isenção fiscal. Eu não posso aceitar pedir sacrifício para professor e brigadiano enquanto tem sonegador ganhando isenção de multa de 90%. Eu não posso pedir sacrifício para professor e brigadiano enquanto tem altos salários em alguns setores que estão sendo beneficiados por distorções que não estão sendo atacadas. Mas quem está sendo sacrificado agora é a população, o povo que paga os impostos para cobrir o déficit da Mas Previdência. o professor e o brigadiano também é povo. São 11 milhões de O professor e brigadiano também é povo. Mas a gente tem 100 mil funcionários o públicos na professor ativa. dá aula para as milhões nossas de gaúchos. crianças. O brigadiano cuida da segurança Mas pública. aí, de novo, Luciana, ele também é povo. De novo é o discurso fácil. De novo é falar... Tu que é a favor do pacote, tu é contra a educação, tu é contra a segurança. Não é. É atacar o problema. O problema é o excesso de gasto. O problema é o déficit da Previdência. Quem paga a conta são os 11 milhões de gaúchos que pagam os impostos. O problema é que quem faz a educação são os professores e funcionários de então, escola. Então, você está dizendo que quem 100 mil faz pessoas têm que ser pública, beneficiadas e 11 milhões têm que pagar? Não, beneficiadas não. Eles não estão beneficiados. Ou por acaso o professor é beneficiado nesse estado, o professor é privilegiado nesse estado, o professor ganha uma miséria já hoje. Não é só o querem professor tirar que vai ser mais do atingido pela professor. reforma. Não é o só brigadiano professor. já ganha uma miséria e querem tirar mais do brigadiano. Mas não é só isso professor que e eu não brigadiano. aceito, Todo Riesgo. mundo Eu não vai ser aceito atingido. pedir sacrifício para quem já está sacrificado. Bom. Vamos primeiro vamos pedir sacrifício para os de cima. Daí depois a gente pode negociar e pedir sacrifício para os de baixo também. Se vier alguma proposta tua, Luciana, de atacar também mais ainda os de cima, eu vou te apoiar. Não, mas eu tenho o problema não é tu, o problema é o governo. Ah, bom, mas o aí... governo está pedindo aí sacrifício. sai da minha alçada. O governo está pedindo sacrifício para professor e brigadiano e preservando as empresas que recebem benefício fiscal, os sonegadores que ganham isenção da multa, não está cobrando do governo federal a Lei Candir, não está cobrando o problema da dívida do Estado, que é uma distorção gigantesca que nós já pagamos e ainda continuamos devendo. Bom, então, pedir sacrifício para os de baixo, esse sim é o caminho mais fácil. Mas então a gente concorda, pelo menos, que tem que fazer alguma reforma. Alguma coisa tem que fazer. Claro, não pode. sacrifício para os de cima, não para os de baixo. A gente não pode se enganar com o discurso fácil. A gente tem que buscar atacar o problema. Eu não vejo discurso fácil. Eu tô vendo um discurso bem fácil. Dizer da Lei Candir é um discurso fácil. Não é fácil, é difícil. Não tem vai que vir esse lutar dinheiro. para brigar pela Lei Candir. Não Tem vai. que ser um governo altivo que vá lá, brigue e levante o Rio Grande do Sul em pé de guerra. O Brizola, quando era governador, impediu um golpe militar Mas aqui eu no prefiro- Brasil. Só com ele mobilizado, o Estado mobilizado. O Brizola fez isso. O Eduardo Leite não tem força política para mobilizar o Estado em defesa dos nossos interesses. Se ele chamasse o Estado para se mobilizar em defesa dos nossos interesses, eu me somava junto. Não Tenho vai- certeza que toda a oposição não é se essa a somaria. solução. Mas ele quer sacrificar professor e brigadiano. Não. Aí é não só tem professor e diálogo. brigadiano. São todos servidores públicos que vão perder os avanços temporais, as funções gratificadas incorporadas. São todos que são atingidos, inclusive tem São todos. alíquota progressiva. Eu cito Os professor e maiores brigadiano vão porque pagar a mais. ampla maioria são professores e brigadianos, não são burocratas sentados atrás de uma mesa. É o professor que está dando aula para os nossos filhos ali na escola pública, é o brigadiano que está cuidando da gente ali na calçada e enfrentando o crime organizado. Deputada Luciana Genro do PSOL, deputado estadual Giuseppe Riesgo do Novo. É a discussão que está posta na Assembleia Legislativa agora com os projetos que chegaram na última semana lá para discussão
E votação. O governador disse na semana passada, aqui numa entrevista exclusiva ao Gaúcha Mais, quando a Kelly foi lá ao Palácio Piratini, que espera votar a maior parte até o dia 17 de dezembro, ou seja, um período curto para as discussões no Legislativo. E o que os ouvintes estão mandando aí, coloque a nossa audiência no debate. Os ouvintes estão inflamados aqui. Eu estou tentando organizar a quantidade de mensagens que chegaram aqui, deputada Luciana e deputado Giuseppe, para a gente no WhatsApp, que é o 996995218. O debate que está lá em Gaúcha ZH na transmissão ao vivo. A gente está em imagens aqui, estamos fazendo o nosso quadro ali, estamos todos aqui também na nossa TV Gaúcha Mais. É o seguinte... Alguns ouvintes perguntam, né? E os demais poderes, judiciário e legislativo, o que farão? Qual a parcela nesta crise? Outro ouvinte, o Gabriel Heinheimer, de Novo Hamburgo. Por que o PT, até vou esclarecer, a deputada é do PSOL, mas ele perguntou, por que o PT não fez reformas nos anos em que esteve à frente do Estado, né? Por que o PT não fez? Acho que ele está fazendo um contraponto até, ou ele acha que a deputada é do PT, mas está fazendo um contraponto que esse é um governo do PSDB. E casualmente a capa que o deputado Giuseppe estava nos falando é de reformas propostas pela governadora Ieda Cruzes há 10 anos e que atacavam, né, mexiam também em pontos do funcionalismo, professores, brigadianos, enfim. A Miriam pergunta, por que atacar os professores e policiais? É mais fácil? Como se os aposentados não tivessem merecido as suas aposentadorias também, né? Trazendo um argumento em relação à folha dos inativos. Que mais? Lei Candir, né? Pergunta aqui, acho que foi um ponto que o deputado Giuseppe trouxe, outros governadores já tentaram e nada aconteceu em relação à Lei Candir, né? Outros governadores levaram essa argumentação ao governo federal e, infelizmente, nada foi feito, né? O governo federal não atendeu essas demandas. Que mais? Milton Arruda, de Parobé, está trazendo aqui também sobre as isenções. Quem não tem o dinheiro da isenção, a conta não fecha. Não tinha isenção. Outro ouvinte perguntou aqui em relação aos salários dos deputados. Até os dois deputados poderiam falar sobre isso, porque as pessoas acreditam que, mas se acabasse com os salários dos deputados, a crise estaria resolvida. O déficit é 5 bilhões, como disse o deputado Giuseppe, também não é esse o caminho, mas enfim, então algumas das questões postas aqui. Mas tinha que pedir sacrifício para quem ganha mais. Eu estou disposta a fazer sacrifício, os desembargadores tinham que fazer sacrifício, os coronéis tinham que fazer sacrifício, para depois a gente pensar em pedir sacrifício para quem ganha 3, 4 mil reais. Posso falar de números aqui? A gente não pode pedir para quem ganha menos sem exigir de quem ganha mais. Essa é a lógica que rege a minha atuação política. Eu nunca vou aceitar que os professores e brigadianos e os demais servidores que ganham pouco tenham que perder para que alguns poucos continuem ganhando grandes salários, e os deputados, entre eles, ganham ótimos salários. Vamos falar um pouco de números aqui, vamos entender o porquê dessas coisas estarem acontecendo e desestabelecer algumas mentiras, tá? Algumas falácias. Um ouvinte perguntou por que só professores e policiais. Não é verdade. Todos os servidores públicos vão ser atingidos, todos. Do executivo, do judiciário, do legislativo, todos. Então não tem essa história de que é só professores e policiais, porque isso é mentira. Outro ponto, por que os deputados não acabam com seus salários? O valor que a Assembleia Legislativa custa por ano é 600 milhões de reais. 600 milhões de reais não paga 15 dias da folha de pagamento do executivo. Então, quer extinguir a Assembleia Legislativa? Acaba com a Assembleia amanhã. Em 15 dias, esse valor economizado vai ser gasto com salário. Então, a gente tem que atacar os valores que são grandes, que são importantes. Aí fala do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário representa 6% do gasto do governo do Estado. Eu concordo que tem que reduzir. Concordo mesmo. E é por isso que eu mesmo faço economias no meu gabinete. Eu tenho só 6 assessores dos 17 que eu poderia ter. Economizo com diária, economizo com tudo. Mas isso, ao meu ver, é um acessório do mandato. Também não dá para dizer que isso é a coisa que vai fazer o Estado sair da penúria, porque não é. Sozinho eu consegui economizar 500 mil reais. Perto do gasto do executivo, isso não é nada. Por isso que a gente tem que atacar os números reais. Aí o pessoal fala, não atinge os outros servidores. Atinge sim, atinge os de cima sim. As alíquotas previdenciárias propostas são progressivas. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. É de 14%, 16% e 18%. E tanto atinge os de cima, que agora, quando foi proclamada a proposta da reforma da Previdência a nível federal, quem entrou no STF para dizer que a alíquota progressiva para quem ganha mais é inconstitucional?
justamente as associações de juízes e promotores, porque atinge eles também, porque eles ganham mais. Então, assim, a gente tá, ok, vamos os professores, os brigadianos, eu sei que é importante, ninguém aqui eu não sou assim, vou falar que fulano é contra a educação, porque não dá para se enganar com o discurso fácil. A realidade é que o gasto é demais, é excessivo e tem itens aqui nessa reforma que atingem sim os de cima. Então não dá pra gente também ficar dizendo que atinge só professores e policiais, porque é mentira. E se eu fosse ser desleal no debate, eu poderia dizer que se alguém é contra a proposta do governo, essa pessoa é contra a gente fazer investimentos em escolas, infraestrutura de escolas, porque é justamente isso que acontece. Como a gente gasta demais com salário, não dá para fazer investimento em infraestrutura. Aí tá lá a nossa escola lá em Santa Maria perigando decair, porque não tem investimento em infraestrutura, porque o gasto vai todo para pagar previdência, para pagar aposentado, para pagar salário, que são pessoas essenciais e importantes. Os professores são essenciais, os brigadianos são essenciais, mas a gente não pode se enganar, a gente tem que ver o problema como ele é. Deputados, o debate está bom, o tempo passa rápido, até a votação nós vamos fazer outros debates aqui, daí pegando também pontos específicos, né, do que foi levado pelo governo para análise dos senhores deputados na Assembleia Legislativa. E eu peço agora, em 1 minuto, para cada um as considerações finais nesse debate que está posto para vocês lá no Legislativo. Eu quero fazer um chamado à mobilização dos servidores, porque eu, como deputada, tenho uma experiência, tanto a nível de Brasília como a nível de Assembleia Legislativa, que essa pressão legítima de fora para dentro das casas legislativas, ela dá resultado. Nós precisamos que os professores, os alunos se mobilizem, mandem os WhatsApp, continuem mandando WhatsApp, continuem mandando e-mail e vão para a rua, apoiem a greve. Eu sei que esse momento é difícil de fazer de greve, porque os alunos querem se formar, querem terminar o ano, mas a gente precisa dessa pressão externa para que a Assembleia sinta que vai ter um custo político alto se aprovar essas medidas. É muito importante essa mobilização e essa pressão legítima, isso faz parte da democracia e é fundamental que todo funcionalismo se una. Todas as categorias vão perder, todos os que ganham menos vão ser sacrificados, os de cima, os grandes empresários, os grandes milionários continuam tranquilos na crise e só os de baixo que estão pagando uma conta que não é deles. É preciso inverter essa lógica, fazer os de cima pagarem a conta, até por uma questão de exemplo. É um exemplo. Se os de cima pagarem, se sacrificarem, eu tenho certeza que os de baixo também vão aceitar algum nível de sacrifício. Agora, sacrifício só para os de baixo não dá para aceitar. Tem que ter mobilização, tem que ter pressão, tem que botar o bafo na nuca dos parlamentares para que votem contra essas medidas e derrotem esse pacote de maldades. Deputado Riesgo. Eu agradeço pelo convite, eu gosto desse tipo de debate, agradeço a Luciana pelo debate. Mas eu acho que a reforma, ela, antes de mais nada, ela é necessária, ela é justa porque ela atinge todos, e é uma falácia quando se diz que não atinge todos, ela atinge os de baixo, atinge os de cima, atinge o executivo, o legislativo, o judiciário. Ela é necessária porque sem ela não tem outra solução, e ela, antes de mais nada, é corajosa também. O governador teve coragem de mandar essa reforma e ela tem que ser defendida sim, ela tem que ser feita, sacrifícios vão ser feitos, mas se ela não for aprovada, a gente caminha a passos largos para o abismo. O Rio Grande do Sul não vai ter condições nem de pagar os salários dos seus professores, não vai ter condições de fazer mais nenhum investimento e nós vamos caminhar a passos largos para chegar numa situação pior ainda. E eu digo mais, ninguém está tranquilo. O ICMS está majorado, a gente está pagando impostos mais altos, as empresas estão saindo daqui, empregos estão saindo daqui porque o nosso Estado ele não consegue fazer seus pagamentos e é por isso que nós temos sim que fazer a reforma, porque se a gente não fizer ela agora, ano que vem vai ficar pior e depois pior e pior e pior e não vai ter solução a curto prazo. Deputado Giuseppe Riesgo, do Novo, deputada estadual Luciana Genro, do PSOL. O nosso debate das 3 hoje aqui discutindo o pacote do governo Leite. 3h44, 31 graus a temperatura, um rápido intervalo.